Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organização de Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scos. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 23. Charlatães, impostores e falsos profetas. Por Adolf Guggenbill Craig. Abre aspas. Exercerei minha arte única e exclusivamente para curar meus pacientes, com retidão e honradez. Em qualquer casa que eu entre, será pelo bem do doente, no limite das minhas forças, mantendo-me bem distante do mal, da corrupção, de tentar os outros ao vício. Considero sagradas a minha vida e a minha arte. Fecha aspas. Essas frases foram tiradas do juramento de Hipócrates. Ao longo dos séculos, até nossos dias, a imagem modelo do médico baseia-se nesse juramento. O médico é aquele que ajuda de modo altruísta e desinteressado. Ele se interessa pelo doente e pelo sofrimento para servi-los. Esse é o aspecto luminoso, o lado luminoso do seu trabalho. O lado escuro parece um tanto diferente. Ele é mostrado, por exemplo, no Dr. Nock, de Jules Romans. O Dr. Nock não tem nenhum desejo altruísta de curar. Ele usa seus conhecimentos médicos para obter lucro pessoal. Não hesita em fazer adoecer pessoas saudáveis. Ele é um charlatão. Por charlatão, não estou me referindo ao indivíduo, médico ou não, que tenta ajudar o doente usando meios não ortodoxos ou não aprovados pela medicina, mas sim àquele impostor que, no melhor dos casos, está enganando a si mesmo junto com seus pacientes e, no pior dos casos, àquele impostor que só engana os pacientes. Os charlatães ajudam a si mesmos, ganhando prestígio e também dinheiro, muito mais do que ajudam aos pacientes que os procuram. Nesse sentido, sua real atividade médica talvez seja útil, talvez seja prejudicial, talvez não seja nenhuma coisa nem outra. Mas esses praticantes da medicina não estão interessados no aspecto médico de sua atividade. Eles traíram o juramento e trabalham apenas para si mesmos. O charlatão é a sombra que sempre acompanha o médico, e uma sombra que pode viver dentro dele ou fora dele. Seus próprios pacientes o pressionam para que esqueça o modelo hipocrático e imite a caricatura do Dr. Nock. Os inúmeros problemas de origem desconhecida que ele precisa tratar em sua prática diária, nenhum deles com uma terapia reconhecida, problemas tais como fadiga crônica, certos tipos de dor lombar e dores nas juntas, vagas dores cardíacas ou gástricas, dor de cabeça crônica, etc., são tratados por ele com uma demonstração pseudocientífica de know-how médico. Em vez de trazer os componentes psíquicos à atenção daqueles pacientes cujo sofrimento é principalmente psíquico, por exemplo, o que ele faz é ajudá-los a transformar seus problemas psíquicos em problemas físicos. Se os pacientes melhoram, ele é um grande curador. Se pioram, é porque não seguiram adequadamente suas instruções. Abandonemos por um momento o problema da sombra do médico. Para desenvolver o tema principal deste ensaio, precisamos primeiro analisar o lado escuro do padre ou pastor. A imagem do homem de Deus, além de ter passado por muitas transformações ao longo da história, não é a mesma em todas as religiões. O que nos interessa aqui é o padre ou pastor na tradição judeu-cristã. Espera-se que ele, como membro do clero, tenha certo relacionamento com o Senhor, por mais intermitente que seja.
Não é necessário que cada homem de Deus tenha recebido individualmente do Senhor uma missão específica, como os profetas do Velho Testamento. Mas espera-se que ele, pelo menos, represente honestamente Deus e sua vontade, seja em virtude de um genuíno contato com a divindade ou com base no seu conhecimento especial das Sagradas Escrituras e da sabedoria sagrada tradicional. O reverso dessa nobre imagem de homem de Deus é o hipócrita, o homem que prega não por ter fé, mas porque quer influenciar os outros e exercer poder sobre eles. A congregação de qualquer pastor exerce grande pressão sobre ele para que haja com hipocrisia. A companheira inevitável da fé é a dúvida. Mas ninguém quer ter dúvidas acerca do seu padre ou do seu pastor. Cada pessoa já tem suas próprias dúvidas, e estas lhe bastam. Às vezes, o que pode um clérigo fazer se não reprimir suas dúvidas e tentar ocultar o momentâneo vazio interior com palavras de grande elevação? Se ele é fraco, essas ocasiões formarão um hábito. Esperamos que o pastor ou padre conheça o caminho para a salvação da alma. A sombra desse homem íntimo da divindade é o pequeno Senhor Todo-Poderoso, o pregador que jamais se confunde com as palavras relativas ao propósito da vida e da morte. Idealmente, um homem de Deus dá testemunho do Senhor. Ele não pode provar aquilo que prega. Esperamos dele que seu comportamento, seu testemunho, crie a base que sublinha a retidão do caminho da salvação que ele representa. E imediatamente vemos a sombra do homem de Deus hipócrita, que quer apresentar-se para o mundo, bem como para si mesmo, melhor do que realmente é. A sombra do falso profeta acompanha o pastor ou o padre durante toda a sua vida. Às vezes ela emerge no mundo exterior sob a forma de um sectário de mente estreita ou de um odiado demagogo dentro da organização da igreja. Às vezes ela reside dentro dele. As nobres imagens do médico e do clérigo estão sempre acompanhadas pela sombra do charlatão e do falso profeta. Em nossos dias, o psicoterapeuta, o analista, constitui a convergência das imagens e das práticas do médico e do clérigo, do curador físico e do curador psíquico. É assim que ele traz consigo uma sombra dupla. Vejamos primeiro os problemas da sombra que atacam o analista externamente, na sua faceta médica. Com muita frequência, nós, analistas, lidamos com doenças, tais como neuroses, doenças psicossomáticas e psicoses limítrofes, que tornam impossível o uso dos métodos de controle experimental geralmente reconhecidos. Como todos sabem, é impossível manter estatísticas referentes ao sucesso ou ao fracasso do tratamento nos casos de neuroses, por exemplo. O que constitui remissão, deterioração, o ajustamento social seria um critério adequado? Ou a capacidade do paciente de manter um emprego? Ou o aumento e a acuidade, ou a diminuição e alívio dos sintomas neuróticos? Ou a sensação subjetiva de bem-estar do paciente? Ou o progresso feito rumo à individuação? Maior contato com o inconsciente? Os critérios em si estão abertos a interpretações indefinidas quando comparados, digamos, com a cura de uma fratura, onde a recuperação funcional oferece um critério inequívoco da eficácia do tratamento. Quaisquer que sejam os critérios escolhidos, os resultados estatísticos na nossa profissão são extremamente insatisfatórios. É impossível verificar se um paciente foi tratado pela psicoterapia, pela medicação com tranquilizantes ou por coisa alguma. E a esse respeito, as doenças psicossomáticas são tão más quanto as neuroses. Vamos supor que concordamos que a distância entre o paciente e o seu self, seu contato pior ou melhor com o inconsciente, seria o critério apropriado para investigarmos a eficácia da psicoterapia.
Como iremos medir essa distância? Como faremos uma investigação estatisticamente válida? Em outras palavras, qualquer um que se intitule analista ou psicólogo pode alegar sucesso quando surge na hora certa, ou persevera o tempo suficiente, ou tem a sorte de ganhar um paciente cujas condições, medidas por este ou por aquele critério, iriam melhorar, independentemente do tratamento. A sombra do charlatão ou o aspecto orientado para a medicina do analista podem, assim, ser ativados com uma relativa ausência de controle. Mas a sombra do analista também é alimentada pelos aspectos que ele tem em comum com o clérigo. Os analistas junguianos não representam, de certo, uma fé específica. Não temos uma religião organizada. No entanto, representamos como clérigo um modo definido de vida. Não representamos nenhuma filosofia, mas aderimos a uma psicologia a respeito da qual temos convicção, tendo vivido em nossas próprias vidas e nas próprias análises certas experiências que nos convenceram e nos deram forma. Nosso confronto com o irracional e o inconsciente moveu-nos profundamente, mas qualquer que sejam os nossos insights, não podemos prová-los científica ou estatisticamente. Eles só podem ser afirmados pelo relato honesto e confiável de outras pessoas. Para a pergunta que tão frequentemente ouço de escolas médicas americanas, quais os estudos que têm sido feitos? Não existe resposta. As únicas provas que podemos apresentar são as experiências pessoais de nós mesmos e de outros, já que a realidade da psique não pode ser provada estatística ou causalmente no sentido científico usual. Estamos aqui em uma posição semelhante à do clérigo. A necessidade de recorrer apenas à experiência pessoal de si mesmo e de outros dá margem a dúvidas. E se nós e as autoridades em quem confiamos estivermos enganados? Afinal de contas, existem muitas pessoas, incluindo outros psicoterapeutas da maior integridade, que sustentam uma visão da psicologia totalmente não junguiana. Estarão todos eles enganados? Estarão todos eles cegos? Somos capazes de admitir a nós mesmos e aos outros essas dúvidas? Ou compartilhamos do perigo do clérigo que põe de lado suas dúvidas incessantes e jamais admite que elas existem? Além disso, como o pastor e o padre, trabalhamos com a nossa própria psique, com a nossa própria pessoa, sem instrumentos nem métodos tecnológicos. Nossas ferramentas são nós mesmos, a nossa honestidade, a nossa confiabilidade, o nosso contato pessoal com o inconsciente e o irracional. Sofremos uma grande pressão para representar esses recursos como melhores do que eles são e assim cair na sombra do psicoterapeuta. E ainda existe mais um paralelo com o pastor e o padre. Somos guindados ao papel de seres oniscientes. Trabalhamos com o inconsciente, com os sonhos, com a alma, áreas todas elas nas quais o transcendental se faz sentir. E por isso espera-se de nós que saibamos mais sobre as coisas primeiras e últimas do que o comum dos mortais. Se somos fracos, acabamos por acreditar que estamos mais bem informados sobre as questões da vida e da morte do que nossos semelhantes. E assim, não apenas as claras imagens modelo da medicina e do clero se encontram na pessoa do analista, mas também suas sombras, o charlatão e o falso profeta. Valeria a pena desperdiçar palavras com eles? Não há dúvida de que existem charlatães e falsos profetas entre psicoterapeutas que, consciente ou inconscientemente, mais beneficiam a si mesmos
do que ajudam os seres humanos a quem supostamente servem. Nossa tendência é acreditar que o profissional, cínico e ciente de suas ações, que busca apenas o lucro pessoal, não passa de um criminoso, que logo é assim reconhecido por seus colegas, embora sempre encontre novas vítimas entre os doentes e desamparados. Através das nossas associações profissionais, tentamos proteger pacientes potenciais contra esses nossos colegas da sombra. Quanto ao outro tipo, aqueles que enganam mais a si mesmos do que aos seus pacientes, com sua identificação inconsciente com a sombra, pode-se dizer que é uma simples questão de maior conscientização e de melhor formação profissional. O futuro analista conscientiza-se de sua sombra durante o decorrer de um bom treinamento e da análise de controle, e depois disso, não é mais ameaçado por ela. Mas aqui temos um grande engano. Por causa dele, o problema da sombra profissional do psicoterapeuta é da mais fundamental importância, pois aqui nos defrontamos com a tragédia inerente ao analista. Quanto maior e mais ampla se torna a crescente consciência do analista, tanto maior se torna o seu inconsciente. O inconsciente e o problema correlato de cair na sombra é o grande problema do analista. Comecemos considerando a situação do ponto de vista da individuação. Quanto mais individuado se torna um homem, ou seja, quanto mais amplo o domínio do inconsciente aberto diante dele, mais poderosas tornam-se as constelações do inconsciente. Afinal, supõe-se que o processo de tomada de consciência nos ajuda a nos entregar ao inconsciente. Progredimos na individuação apenas na medida em que continuamente nos afastamos daquilo que já se tornou consciente e mergulhamos de novo no inconsciente. Em termos práticos, isso significa que uma pessoa que está se individuando age às vezes diretamente a partir do inconsciente, e isso inclui o psicoterapeuta que está engajado na sua atividade profissional. Mas agir a partir do inconsciente significa cair, sempre de novo, na própria sombra. Existe um outro aspecto do processo de individuação que se refere mais especificamente ao analista do que ao não analista. Uma das tarefas especiais do analista é ajudar pacientes e colegas a se conscientizar, ou seja, a confrontar os conteúdos coletivos e pessoais no inconsciente dos outros. Assim como o conhecimento de Deus desempenha um papel importante na imagem modelo do clérigo, ou do curador altruísta na imagem arquetípica do médico, assim também no modelo do psicoterapeuta existe uma figura que poderíamos designar como o guia para o consciente, o portador da luz. Ele ocupa de fato uma posição central. Mas essas imagens modelo profissionais, inerentes ao médico, ao clérigo e ao psicoterapeuta, sempre contêm um irmão escuro, que é o oposto do ideal luminoso e brilhante. Assim, a sombra profissional do psicoterapeuta contém não apenas o charlatão e o falso profeta, mas também o alter ego que habita o inconsciente. O oposto, em outras palavras, de tudo aquilo por que luta conscientemente o analista. Defrontamo-nos, portanto, com o paradoxo de que o inconsciente é uma ameaça maior ao analista do que ao não analista. Contaram-me certa vez que antes da Primeira Guerra Mundial, a Marinha Britânica não ensinava seus marinheiros a nadar, pressupondo que pessoas que não sabiam nadar teriam menores chances de se afogar do que aquelas que sabiam, uma vez que fariam o possível para não cair no mar. Comparando a água ao inconsciente, o analista é o marinheiro que sabe nadar. Um analista honesto perceberá com horror que, de tempos em tempos, no seu trabalho diário, tem agido exatamente como um charlatão e falso profeta inconsciente.
O que narro a seguir é uma breve descrição do modo como opera a sombra do psicoterapeuta. A sombra procura tratar apenas pessoas ricas que pagam bem ou personalidades famosas que aumentarão seu prestígio. A sombra, então, diagnostica sérias tendências à psicose. O conceito de psicose latente de Jung tem facilmente um emprego errado nesse contexto. O perigo de colapso psíquico iminente é exagerado para que a sombra possa parecer um salvador. No decorrer do tratamento, o paciente, em vez de ser confrontado com seus problemas, é adulado e lisonjeado. Seus piores defeitos de caráter são considerados interessantes, até admiráveis. A mulher autoritária é adulada porque manifesta o arquétipo da rainha. A incapacidade de amar transforma-se em louvável introversão. Ao egoísta que não tem compaixão pela mãe idosa, a sombra diz que ele está se libertando do ânimos da mãe. Em vez de tentar aliviar a tensão entre um paciente e seu pai, a sombra imediatamente declara que o rei deve morrer. Não existe a percepção de que um analista cuidadoso pode transformar pais ameaçadores em velhinhos amistosos e gentis, cujas qualidades ameaçadoras desaparecem na medida exata em que o paciente se torna mais forte. Qualquer tipo de remissão é entendida como sendo obra do próprio analista ou, pelo menos, atribuída aos poderes por ele despertados. Qualquer deterioração da condição do paciente deve-se à sua incapacidade ou má vontade de seguir o caminho que o analista lhe mostra. O analista aprisionado na sombra vive cada vez mais através da vida de seus pacientes. A conversa dos pacientes é a sua conversa. As amizades, romances e aventuras sexuais dos pacientes tornam-se as suas experiências. Ele deixa por completo de viver sua própria vida. Seus pacientes são tudo para ele. Os pacientes vivem, amam e sofrem para ele. Pode ser que o analista viva apenas para seus pacientes, como diz o ditado, mas certamente ele vive apenas através deles. A análise e o analisar tornam-se a própria vida do analista. E o que dizer da máxima de que o pagamento feito pelo paciente é parte de sua terapia? Não seria possível que essa fosse uma afirmação da sombra? Os honorários não são, com certeza, parte fundamental da terapia. Existem para que possamos viver decentemente, à medida que fazemos por merecer. A sombra mantém verdadeiras orgias com os conceitos de transferência e contra-transferência. Invejamos, por exemplo, o marido da paciente, porque sua influência parece ser tão grande quanto a nossa. Não toleramos essa usurpação do nosso poder e representamos o marido como alguém que se comporta de modo vergonhoso, atroz, etc. E tentamos afastar nossos pacientes de seus amigos e conhecidos. A sombra do analista também o leva a desmerecer os amores anteriores dos pacientes e, ao assim fazer, supervalorizar-se. Sempre que o sofrimento de um paciente neurótico ameaça esmagar o analista, sua sombra também lhe mostra um belo caminho para sair dessa dificuldade. O sofrimento neurótico não é um sofrimento real, assim diz o dogma. E isso nos permite deixar de ver o fato de que o paciente está realmente sofrendo. Na realidade, talvez não existam coisas como sofrimento irreal ou inadequado, mas apenas problemas irreais e inadequados. Na realidade, talvez não existam coisas como sofrimento irreal ou inadequado, mas apenas problemas irreais ou inadequados. Até mesmo o self é mal empregado pelo analista que está mergulhado na sombra. Quantos comportamentos agressivos, imorais e intolerantes não são com frequência
justificados por serem intrínsecos ao self do paciente. O adultério, por exemplo, deixa de ser encarado como um grave insulto e uma agressão ao cônjuge e passa a ser uma libertação das normas coletivas em nome do self. Comportamento injusto e desleal para com amigos, desconhecidos, empregados e empregadores, rejeição da moralidade e dos códigos morais. O analista mergulhado na sombra ajuda e apoia tudo isso, como sendo arrojados atos de libertação e redenção, de descoberta do self. O analista, aprisionado na sua sombra, começa pouco a pouco a brincar de profeta. Ele satisfaz as necessidades religiosas de seus pacientes, fingindo sabedoria transcendental. Assim como o clérigo aprisionado à sua sombra vê os atos de Deus em toda parte e em tudo, também o analista vê o inconsciente operando em toda parte o tempo todo. Cada sonho, cada acontecimento, evento, doença, alegria, tristeza, cada acidente e cada prêmio de loteria é entendido como sendo inconsciente em ação. Nós, os analistas, descemos do nosso altar como pequenos deuses capazes de deduzir tudo de qualquer coisa. Deixamos de reconhecer a mão escura de Moira, o destino, diante da qual até mesmo os deuses, o inconsciente, devem se curvar. Para nós não existe tragédia, não existe o acidente cruel e cego. Acreditamos que as pessoas se desgraçam porque perderam contato com o inconsciente. E chegamos a acreditar e deixamos que nossos pacientes acreditem que podemos espiar por trás dos bastidores dos eventos do mundo. Para podermos continuar a ajudar o paciente numa situação trágica da vida, que permanece trágica, embora seu contato com o inconsciente possa ter melhorado, precisamos ser capazes de enfrentar a nossa própria situação trágica de vida. Nossa tragédia especial é, acredito, que quanto mais tentamos ser bons terapeutas que ajudam a conscientização dos pacientes, tanto mais nos tornamos vítimas do lado escuro da nossa luminosa imagem profissional, da nossa cegueira, no mínimo parcial, em relação à nossa sombra. Num certo sentido, o destino de qualquer homem que luta por um objetivo qualquer, e nossos pacientes geralmente são desse tipo, tem um lado nitidamente trágico. Sempre emergirá o oposto daquilo que queremos realizar ou daquilo que queremos evitar. O médico torna-se um charlatão exatamente por querer curar tantas pessoas quanto possível. O homem de Deus torna-se um hipócrita e um falso profeta exatamente por estar tão ansioso para aumentar a fé entre seus semelhantes. Assim também o psicoterapeuta torna-se um falso profeta e charlatão inconsciente, embora trabalhe noite e dia, tentando tornar-se cada vez mais consciente.